Finalmente, Athena e seus cavaleiros cumprem sua missão no passado. Saori e seus amigos conseguem retornar ao futuro depois que a corrente de flores foi lançada. Enquanto as pulseiras de flores de Tema, Sasha e Alone também emitem um poderoso cosmo. Assim, a espada de Hades, que está cravada em Tema e Seiya, desaparece. Após 18 anos, Seiya está prestes a despertar e uma nova batalha contra os deuses do Olimpo tem início. Confira agora o penúltimo capítulo de Next Dimension, a única continuação canônica da série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, com minha tradução e narração exclusivas em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. A pulseira de flores de Seiya envolve a espada de Hades, impedindo que alcance seu coração. No passado, as correntes de flores dos Cavaleiros e Saori se desenrolam e se entrelaçam em direção ao céu, formando o caminho de volta ao futuro. No entanto, as pulseiras de flores de Tema, Sasha e Alone também estão presas na espada de Hades, que atingiu Tema. Porém, as espadas cravadas em Seiya e Tema começam a se mover novamente. Odisseu percebe outra cadeia de flores da corrente da vida e decide não deixar Saori e os Cavaleiros do Futuro morrerem. Ele aplica os primeiros socorros em Athena e orienta Ikki e os demais para reunirem suas forças, se levantarem e levarem Saori de volta ao seu tempo original. Eles retornam ao presente antes do último grão da ampulheta estelar cair. A pulseira de flores que cumpriu sua função tem como objetivo impedir que a espada de Hades perfure Tema. A espada envolvida pela corrente de flores desaparece, assim como aquela que perfurou Seiya. Com o retorno de Saori e seus cavaleiros, o passado volta ao normal. Tema e os cavaleiros do passado finalmente enfrentam a verdadeira Guerra Santa contra o exército de Hades. Odisseu desaparece com a casa de Ofiuco, o Serpentário, mas o imortal Asclépio, na prisão do Tártaro, diz que isso ainda não acabou. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 117. Apolo, deus do sol. Sasha desperta quando Saori retorna ao futuro. Enfim, a deusa Athena daquela era abre seus olhos. Tema se impressiona. Finalmente Sasha acordou depois de um longo sono profundo. A garota chama por seu amigo. Tema fica feliz ao ver sua amiga bem e de olhos abertos. Ele a protegeu a todo custo de todas as ameaças, arriscando sua própria vida. Sasha agradece Pégaso. Ele segura a mão dela dizendo que com certeza de agora em diante ficará com ela para sempre. Continuará protegendo sem hesitar. Sasha sorri e confia em seu amigo. Nesse momento, Tema percebe algo. Alone se afasta dos dois amigos em silêncio. Pégaso chama por Alone. Grita para ele que não importa o que aconteça no futuro, ainda serão amigos. Sasha derrama lágrimas ao ver Alone indo para longe deles. O ser mais puro daquela era fecha seus olhos e chora, dizendo adeus a Tema de Pégaso. Xion de Ares, Ox de Touro, Caim de Gêmeos, Contador da Morte de Câncer, Kaiser de Leão, Shigma de Virgem, Doku de Libra, Écarlate de Escorpião, Gestal de Sagitário, Iso de Capricórnio, Mistória de Aquário e Cardinale de Peixes se reúnem, pois finalmente Athena retornará ao santuário e a Guerra Santa contra Hades, o imperador do mundo dos mortos, começa. Seiya, que está inerte desde a batalha nos Campos Elíseos, está na cadeira de rodas. Marin de Águia e China de Ofiuco gritam por Pégaso. A espada de Hades desapareceu sem deixar vestígios em seu corpo. Seiya finalmente acorda. Ele abre seus olhos e chama Marin, sua mestra, e China. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Se erguendo da cadeira de rodas, Seiya pergunta às Amazonas o que aconteceu. Não sabe o que ocorreu até agora. China irá lhe contar tudo o que aconteceu, mas antes que pudesse fazê-lo, Marin percebe que o anjo, o guerreiro celestial, que estava ajudando elas, desapareceu. No Olimpo, no templo da lua da deusa Artemis, Toma recebe a cólera de Calisto, a serva da deusa da lua. O anjo, que tem em sua cabeça a máscara que o faz sofrer conforme a vontade de Calisto, cai. Ela o chama de tolo. Toma não lhe trouxe a cabeça de Seiya, voltou para lá de mãos vazias. E além disso, tentou ajudar Pégaso. Calisto pergunta quem é ele e o que pretende fazer. Quer saber se por acaso não deseja mais ser livre. Mas Toma diz a Calisto que não fará mais o que ela ordena. Pode fazer o que quiser com ele, não irá obedecê-la. Mas a serva de Artemis diz ao anjo, o guerreiro celestial, que parece que ficou surdo e perdeu o medo. Já foi um dos súditos mais próximos de Apolo, porém recebeu sua ira e foi expulso do Templo do Sol. Mas Artemis sentiu pena dele, portanto sua deusa o salvou. Assim foi encerrado na prisão lunar. Toma revela que apenas estava tentando encontrar sua irmã, então estava voando buscando por
por ela. Calisto não quer saber das circunstâncias. Irá lhe dizer mais uma vez. Apenas quer que ele tome a vida de Seiya. Esse homem é o culpado por tudo, inclusive de seu sofrimento e o de Athena também. Só assim acabará a tristeza de Artemis, que sofre por sua irmã mais nova. Mas Toma não irá tirar a vida de Seiya. Calisto não pode acreditar. Quer saber se o anjo mudou de lado e agora irá lutar ao lado dos cavaleiros. Toma revela que está do lado deles. Durante suas batalhas contra os cavaleiros de Athena, sentiu algo misterioso. Mesmo sendo um anjo, um guerreiro celestial se aproximou deles, pois também é um ser humano igual aos cavaleiros, com sangue correndo em suas veias. Calisto se enfurece. Se é esse o caso, não possui mais serventia. Mas quando estava prestes a tirar a vida de Toma, alguém interrompe. Uma das satélites, as guerreiras a serviço de Artemis, chama Calisto. Informa que há poucos momentos atrás, Seiya despertou. Na sala do trono, no Templo da Lua, Saori, trajando sua armadura de Athena, e os 4 cavaleiros de bronze estão de joelhos, diante de Artemis. A deusa da lua se levanta com seu báculo. Sua irmã mais nova está lá para ser julgada. Saori está disposta a receber a punição divina pelos crimes que cometeu. Artemis se aproxima dela. Acredita que o que fez é imperdoável, mas será confinada por 1000 anos na masmorra rochosa do Olimpo. Saori compreende seu castigo. A deusa da lua revela que os 4 humanos serão privados de seus títulos de cavaleiros de bronze e serão trancados na prisão lunar por 100 anos. Mas Athena intervém, implora para que sua irmã espere. Ela aceitará todas as suas punições, mas os cavaleiros apenas seguiram suas ordens. Pede que Artemis seja mais generosa com eles. Porém, Artemis ordena que ela se cale. Athena levou a situação ao limite, quase provocando o colapso do céu e da terra. Se isso chegar aos ouvidos de seu irmão, aquele que dentre os 12 deuses do Olimpo possui o mais poderoso e ardente senso de justiça, Athena jamais será perdoada. Artemis não tem muito tempo. Deseja que sua irmã mais nova aceite essa punição mais branda rapidamente enquanto pode. Contudo, surge dos céus uma carruagem. Artemis se preocupa e Saori se espanta. A carruagem é puxada por 3 cavalos alados. Ela traz aquele que transborda nobreza, que parece queimar todo o mal do mundo com seu cosmo. Todos estão impressionados com o deslumbrante ser que chega ao templo de braços cruzados, trajando uma vestimenta sagrada. E que compreende quem é ele. É o deus do sol, Apolo! Na próxima semana temos finalmente o último capítulo de Next Dimension. A história se encerra após 18 anos. Com o surgimento de Apolo, qual será o destino de Athena e dos 4 cavaleiros de bronze? Veremos aqui, como sempre, em primeira mão. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Apolo. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.